Bom dia, Deus! Estamos aqui, São Moreira, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por teu exército nos proteger a cada segundo. Obrigado, Pai. Confiamos em Ti. Fecha teus olhos, vou orar por você. Deus Pai, Deus querido, cura, Pai, todos que nessa hora estão precisando do Senhor. Pessoas enfermas, ou pessoas que não têm condição de falar, que estão em coma, que estão com algum problema grave. Mas seus entes queridos estão orando, Pai. Oremos por ela. Pai, eu suplico, Pai, eu clamo a Ti. Ajuda essas pessoas, Pai. Faz que tenham um pouco de saúde para poderem vencer cada vez mais. Pois confiamos em Ti, Pai, só em Ti. O Senhor é o médico dos médicos. Deus dos deuses. Confiamos em Ti. Confia em Ti e todos que estão precisando de saúde, Deus curará. Agora, em nome de Jesus. Vamos continuar. Jeremias 7. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Ó Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Veja que hoje, 2026, muitos estão com palavras falsas, com mentiras, enganando a muitos. Voltem para Cristo. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. 2026, muitos estão acreditando na mentira. Olha Deus falando. Porventura, furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Olha hoje, 2026, muitos trocaram Deus por homens, por poder e por dinheiro. É por esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-eis de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não oreis por este povo, nem levantem
por esse clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Veja só, não clame por este povo, porque não ouvirei. Não faça súplica nem oração. Deus está alertando a cada um de nós. Trocaram Deus por poder e por dinheiro. E Deus disse, não clame por este povo que me trocou por poder e por dinheiro. Porventura, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-á, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Já apareceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração de seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e entenderão em Tofete, por não haver outro lugar, enterrarão lá. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Hoje a terra está desolada. Hoje trocaram Deus por poder e por dinheiro. Voltem para Cristo, oremos. E como Deus diz, não adianta orar por essas pessoas que trocaram Deus por poder e por dinheiro. Recebam todos o pão da vida, voltem para Cristo.